aprendi a falar inglês em menos de um ano. Então, gente, desde que eu vim morar na Inglaterra, o que vocês mais têm me enviado de perguntas é em relação ao inglês. Como eu aprendi a falar inglês, indicação de curso, professores, sobre estudar em casa, materiais e etc. Então, vamos lá. Eu, na verdade, fiz curso de inglês durante a minha adolescência, porém, eu não mantive. Eu me mudei para Montes Claros e não tive nenhum tipo de contato com a língua, nem mesmo com música, filme, eu odiava tudo. E eu tentei o processo seletivo do mestrado e eu tive muita dificuldade, gente, em fazer uma prova extremamente básica de proficiência em inglês no mestrado. Eu reprovei várias vezes nessa prova que era extremamente básica. E eu ficava até com vergonha, porque às vezes eu sentava assim com as minhas colegas de classe, elas falavam, a prova de inglês foi facinho. Eu falava, gente, eu não vou nem falar quantas vezes eu reprovei nessa prova. E ok, eu sabia que eu precisava fazer um curso de inglês, eu sabia que eu não sabia nada, sabia disso, mas durante o ano passado, pra mim, a minha maior necessidade seria fazer o espanhol, porque a minha prova de proficiência no doutorado, ela seria em espanhol, porque a prova de proficiência do mestrado seria válida e eu precisava de uma terceira língua, já que eu teria o português, o inglês e eu precisava agora fazer espanhol ou francês. Então eu sabia que agora eu precisaria estudar espanhol. Só que eu conheci uma pessoa que pegava muito no meu pé em relação à questão do inglês. Falava, nossa, você não fala inglês, nossa, mas... E durante uma viagem, essa pessoa repetiu várias vezes pra mim, né? A importância de falar inglês, do mercado de trabalho quando você fala inglês. E eu me lembro que eu cheguei em Montes Claros após a minha viagem e a primeira coisa que eu fiz foi me matricular na Wizard. E me matriculei na Wizard, fiz uma pesquisa de preços em alguns colégios de inglês e a Wizard tinha nome e eu ouvi muitas indicações positivas e além disso, a questão do preço era praticamente igual. Comecei o meu curso em fevereiro do ano passado e eu não sabia nada, eu fui lá pro W2, que é o iniciante mesmo, desde você aprender bom dia, aprender as coisas lá do café da manhã e vai. E durante esse período eu não tinha tanto tempo para estudar, porque eu estava fazendo mestrado, eu dava aula em 2 colégios, eu estava estudando para tentar o doutorado e além disso eu tinha aulas de reforços, dava aula de reforço para 5, 6 alunos, morava bem distante da minha família, então eu não tinha um tempo livre para me dedicar 100%. Eu acredito que esse é o caso de muitos de vocês aqui, a questão do tempo e enfim. E eu acabei negligenciando isso durante um bom tempo. Acho que os 5, 6 primeiros meses do meu inglês, eu fui fazendo só o que a Wizard passava. Só o que a Wizard passava. Quando chegou mais ou menos em junho, eu falei, gente, não sei muita coisa. Eu estou há 6 meses dentro do curso e eu não evolui muito. Não evolui muito e eu fui notando que eu estudando sozinha o espanhol, eu conseguia ler muito mais do que em inglês. Sendo que eu fazia curso de inglês 2 vezes por semana. E a partir disso eu coloquei pra mim que não, que agora eu precisava ir além dentro do inglês. Então a partir do meio do ano, quando eu entrei de férias, eu falei, não, eu vou falar inglês. Michelle, você é fluente em inglês? Não, eu não sou fluente em inglês. Eu falo inglês, o que é totalmente diferente. Vamos lá, eu tô conversando com o povo aqui, eu falo, amanhã eu vou lá hoje. Eu me comunico. Gente, eu me comunico e essa é a verdade. Não tenho vergonha, eu posto eu falando extremamente errado, porque eu tô aprendendo. Amo quando as pessoas me corrigem, quando as pessoas me ensinam, quando as pessoas falam comigo, ei, não é assim, calma. Confundo passado com futuro ainda e tá tudo bem, eu estou num processo de aprendizado, mas eu falo e entendo. E moro aqui, sozinha, e me viro aqui. Então, eu acho que isso é o mais importante. A partir de junho, que foi quando deu aquela viradinha de chave, falar, peraí, tô pagando um curso que não é barato, por sinal, e não tô sabendo falar, que isso? E aí pronto. Aí foram madrugadas e madrugadas, eu peguei minhas férias e falei, olha, a partir de agora eu vou fazer o Duolingo diariamente. Gente, eu baixei o Duolingo, o que é isso? Não fala inglês hoje quem não quer. Aplicativo gratuito. Tem conversação, tem áudio, tem um tanto de palavras novas e eu pegava muita fila do RU no restaurante da faculdade pra almoçar, eu ficava 1 hora na fila, essa 1 hora eu tava no Duolingo. E eu me lembro que várias pessoas que estavam na fila, às vezes viam fazer o Duolingo e começavam a fazer também. E eu falava, olha pra você ver como que às vezes a gente tá com vergonha de estar num lugar público e as pessoas verem a gente estudando ou áudio, alguma coisa.
Daí eu colocava meu foninho de ouvido, ia fazendo, ia falando, as pessoas às vezes olhavam torto, dava risada, tá tudo bem. Eu tava vivendo ali o meu processo, a minha evolução, o meu estudo. Durante as viagens que eu fazia para São Paulo, eu sempre ia fazendo Duolingo. Sempre ia fazendo Duolingo. Entrava dentro do trem, do metrô, enfim, ia fazendo Duolingo. O Duolingo eu cheguei numa defensiva de 200 dias, eu perdi quando eu vim pra cá, mas eu não deixei de fazer o Duolingo, nem mesmo no Natal, no Ano Novo, nem mesmo em dias de provas muito importantes, ou nem mesmo em dias em que eu estava derrotada ou acabada. Eu chegava em casa e falava assim, nem que seja 20, 30 minutos de Duolingo eu tenho que fazer. Então, diariamente eu fui fazendo isso. Além disso, eu não tinha o costume de escutar músicas em inglês. E aí eu peguei e coloquei lá no Spotify, sabia nem cantores, nada, gente. Coloquei lá no Spotify músicas internacionais mais tocadas durante o meu banho, antes de dormir, durante o momento que eu ia fazer uma caminhada, eu ia correr, quando eu ia pra academia, sempre com músicas internacionais. E as pessoas às vezes falavam, mas você tá escutando, mas você não entende nada, não adianta nada. Palpite é o que não faltava no meu processo. Palpite a gente encontra em tudo quanto é canto. Mas eu ia seguindo, eu falo, gente, uma palavra ou outra que eu pego, ou às vezes quando a minha professora falava uma palavra, ou quando no Duolingo eu escutava a palavra, eu lembrava que eu já tinha escutado aquela palavra na música e assim ia fazendo associação, chegava em casa e olhar a letra da música, e assim eu fui notando que eu comecei a desenvolver. E eu acho que a coisa mais gostosa é quando você nota que você conseguiu, que você tá evoluindo. E eu percebi que não foi a Wizard que me evoluiu. Foi eu mesma. Porque se eu tivesse continuado apenas com as 2 aulas que eu tinha durante a semana, fazendo a tarefinha que passava, eu não tinha evoluído nada, eu ainda estaria ali. Porque, na verdade, gente, as escolas fazem muito isso. De passar bem devagarzinho pra você, porque vai querer segurar você. Eu tive uma professora ótima, mas o livro, ele acaba sendo bem leve, sabe? Bem leve mesmo. Eu que não tinha tempo, eu não sentia nada ali. Chegava, fazia a tarefinha que eles me passavam em 10, 15 minutos e pronto. Então, acredito que dentro de uns 3, 4 anos eu conseguiria alguma coisa. E, além disso, eu sempre gostei muito de ler. Sempre gostei muito de ler, mas eu não tava com muito tempo de ler, porque a leitura que eu tinha que fazer era a leitura pra minha dissertação. Mas eu falei, não, eu preciso disso, nem que seja nas minhas madrugadas. E eu negligenciei muito o meu sono para poder fazer leituras em inglês. Então eu me lembro que o mês de agosto, outubro, ali na época da minha qualificação, cheia de coisa na cabeça, eu desligava tudo, pegava um livro, sempre gostei de Nicholas Sparks, mas dessa vez vou ler romance, besteirol, não em português, em inglês. E olha como que as pessoas são maldosas. Eu me lembro que uma vez eu postei lendo em inglês e coloquei tipo, estudo. Aí a pessoa, estudo? Isso é romance. Gente, a gente vai ter pessoa pra palpitar feio e mal da nossa vida o tempo inteiro. É estudo, porque se eu não sei inglês e eu estou traduzindo, pode ser o besterol que for, cara. Eu tô traduzindo, eu tô estudando, entendeu? Não é um curso que vai te evoluir. Não foi a Wizard que me ensinou. Foi óbvio que ali teve um pontapé, tinha alguém que tirava as minhas dúvidas, mas eu conheço tantas pessoas que ficaram anos em escola e não sabem nada, e pessoas que estudaram sozinhos e sabem tudo. Então, hoje, eu tenho uma professora particular, não parei as minhas aulas com ela, porque quando eu saí da Wizard eu não quis parar, então eu comecei com minha professora particular. Além dela, eu escuto músicas em inglês e traduzo essas músicas, olho traduções, assisto filmes em inglês com legenda em inglês, e também continuo fazendo as minhas leituras de Nicholas Sparks em inglês. Mas sabe o que me ajudou também? O que me deu aquele estralar e falar, cara, eu falo inglês? Foi quando eu cheguei em São Paulo e eu consegui conversar com vários gringos em inglês. E foi a minha primeira vez, assim, falando e escutando. E aquilo foi, nossa, muito bom. Eu falei, Anitta, eu te entendo. Porque ela falava, né, se você quer aprender uma nova língua, arruma um namorado que fala essa língua. E pronto. E gente, isso é muito real. Eu comecei a me relacionar com pessoas, ainda em São Paulo, mas com pessoas que não falavam português. E isso foi muito bom pra mim, porque eu me lembro que quando a minha prima chegou lá em casa com o marido dela que não fala português, tinha eu ali. E eu me ofereci pra ir ao shopping com ele quando ela não pôde, justamente pra ir treinando, sabe? E depois que eu vim pra cá,
o que eu mais tento é falar o tempo inteiro. Eu sempre gostei muito, ainda gosto, né, de falar, sempre fui muito falante, mas eu tô às vezes no supermercado e fico igual aquelas senhoras puxando assunto, sabe? Tá caro, né? Ou o tempo hoje fechou, né? Sabe? Soltando uns trem pra ver se... E é isso. Quando eu vou visitar um ponto turístico, eu posso tirar uma foto sua, não sei o quê, pra tentar conversar e fazer amizade, isso é muito bom. Eu fui na lavanderia semana passada, eu falei nos melhores amigos que 2 pessoas pediram o meu número porque eu fui na lavanderia, mas porque eu tava ali conversando. Eu falei, gente, não conheço muita gente, tô precisando de amigo, quem quiser ser meu amigo aqui, e é isso. E é muito gostoso porque as pessoas, quando você fala que não sabe falar inglês, quando você fala que você tá aprendendo, elas te olham de uma forma tão bonitinha, tão carinhosa, de tipo, eu vou te ensinar. Isso tem acontecido muito comigo. Recentemente eu conheci algumas pessoas, e eu observo nelas a forma que me tratam por eu estar me desenvolvendo no inglês, né? Teve uma pessoa mesmo que falou assim comigo: nossa, tudo que eu falo eu tenho que repetir 3 vezes pra você entender. Gente, eu quase chorei na hora. Eu falei, querido, são pessoas que não têm muita paciência. E essas pessoas que não têm muita paciência e que, sabe, se mostram impacientes, são pessoas que eu não quero que sejam meus amigos. São pessoas que eu não quero que estejam ao meu lado, porque são pessoas que têm o ego lá em cima, que não tem paciência, que não serve. Enfim, não serve pra tá aqui, sabe? Já tem pessoas que têm me evoluído muito. Por exemplo, recentemente eu lembro que eu falei assim... tava frio, alguma coisa assim. Eu sempre falo tá frio, gente, que eu sou de Montes Claros, já sou Montes Clarense. Então pra mim o tempo inteiro tá frio. Pode estar calor que tá frio. E eu repito muito isso. Nossa, que frio. Nossa, que frio. Eu repito isso muito. E aí, essa pessoa deu risada e falou assim... É tão engraçado você falando, porque você fala cold. Não é cold, é cold. E aí eu fiquei tipo, cold? E outra coisa, você tá falando hot, não é hot, é hot. Aí o hot, igual criancinha aprendendo. E eu achei muito engraçado, porque sempre que eu falava errado, a pessoa ria e brincava, e isso se transforma numa brincadeira. Então, quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? São pessoas que vão olhar pra você e falar assim, nossa, eu tenho que repetir 3 vezes isso pra você entender? Ou vai ser a pessoa que vai brincar com você, sabe? A pessoa que olha pra mim e fala assim, é por isso que te chamam de indiana, você tá falando igual uma caipira. Daí eu fico tipo, eu não sou caipira. E só pra finalizar, além dessa questão de música, de filme, de Duolingo, de tudo isso que eu falei com vocês, que fez parte, ainda faz parte da minha rotina de estudos com inglês, eu deixo com vocês aqui uma dica que eu ainda não usei, mas eu vou utilizar porque me falaram que é muito bom, que é comprar uma Alexa para ir treinando diálogos com vocês. Então eu vou comprar essa Alexa, não comprei ainda, mas eu vou comprar a Alexa para me ajudar na conversação. E além disso, também me falaram que é muito bom treinar com o ChatGPT. Com o ChatGPT eu já coloquei dentro do meu cronograma, semana que vem eu já vou iniciar ele dentro da minha rotina. E é isso. Eu acho que o chat vai me ajudar mais com a escrita mesmo, só que a escrita é uma coisa que pra mim é bem de boa, porque como eu leio bastante em inglês, acaba que eu já consigo associar muito a leitura, a escrita. O meu maior problema mesmo seria o falar, sabe? E porque também, gente, eu aprendi o inglês americano e eu tô na Inglaterra. Então muitas coisinhas são diferentes e muda muito, sabe? Muda muito. Tem hora que eu falo uma coisa, daí a pessoa repete, eu falo, gente, mas eu nunca ouvi desse jeito. E daí depois eu vejo que o sotaque, o jeito de falar, muda tudo, sabe? Muda tudo.